Amamos, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado porque a gente não poderia estar em um lugar melhor do que aqui na Tua presença. Nós escolhemos, ó Pai, estar aqui. E como Davi, nós falamos ao Senhor que mais vale um dia na Tua presença do que 1000 em outros lugares, Deus. Por isso, ó Pai, vem fazer aquilo que o Senhor sabe fazer de melhor, que é transformar o nosso coração. Nós sabemos, ó Deus, que todos os nossos dias estão escritos pelas Tuas mãos, e eu sei que hoje é mais um dia que o Senhor escreveu para transformar o nosso ser, liberar milagres sobre as nossas vidas, e eu sei, ó Pai, que sairemos desse culto transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Coloca a mão no seu coração, irmão, diga assim: o meu coração é morada de Jesus, e eu abro o meu coração para receber toda a semente que Deus tem para mim nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Alguém pode aplaudir mais uma vez ao Senhor? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Quero que você abra comigo a palavra de Deus em o livro de Esther. Pastor, existe Esther na Bíblia? Existe? Entre Gênesis e Apocalipse, está por aí, você vai encontrar. Ou então você pode acompanhar com a gente no telão. Eu quero ler o capítulo 4, nós vamos ver o verso 14. Amém? Esse é um versículo chave para essa pregação de hoje. E a Bíblia diz assim: se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Alguém diga amém? Esse é suficiente? Glória a Deus. Eu quero pregar essa mensagem de hoje, e o tema da mensagem de hoje é: você nasceu para isso. Olhe para quem está do seu lado e diga isso para essa pessoa profeticamente. Diga assim para ela: você nasceu para isso. Diga para mais uma pessoa meio desanimada hoje, diga para ela: você nasceu para isso. Você nasceu para isso. E eu quero trazer essa mensagem para o seu coração, porque eu sinto pelo Espírito Santo de Deus que essa vai ser uma resposta para muita gente que essa noite. Alguém vem em busca de uma resposta de Deus aqui? Você saiu da sua casa, você pensou assim: Deus, eu vou lá no quarto flow porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar comigo. Deus manda dizer para você que essa palavra é uma resposta de Deus para você. Amém? E esse livro da Bíblia foi muito louco, porque eu comecei a pensar sobre isso, meditar nesse livro. E só para curiosidade, é um livro que é o único livro da Bíblia que não tem a palavra Deus. Esther é uma história, e a gente enxerga Deus ali em tudo. A gente consegue pegar muitas chaves desse livro, porém ele não fala sobre Deus assim, não tem a palavra Deus. Mas eu quero que você entenda que tudo que está na Bíblia, Deus fez por um propósito. Amém? Eu gosto quando meu pai fala que ele acredita até na capa da Bíblia. Sabe, alguém já leu aquele livro chamado Números? Alguém já leu? Depois, se você não leu ainda, tem curiosidade, você vai perceber que o livro inteiro é assim, ó: Abrão, pai não sei de quem, pai não sei do quem, pai do filho do outro, pai do outro, pai do outro, que é pai do outro, que nasceu o outro, que nasceu o outro. É o livro inteiro só falando de um pai do filho, do pai do nome. Só nome legal para você colocar no seu filho. Esse é Números. Por que Números foi escrito? Por que está lá na Bíblia? E sabe, na verdade, Números, ele é um livro da Bíblia que a gente enxerga Deus manifestando a sua vontade sobre o ser humano, que é: crescei e multiplicai. Então, Números nada mais é do que a genealogia de todo ser humano, e provando que Deus é um Deus que fala e cumpre. Deus é um Deus fiel. Está comigo? Amém? Então, Esther, por mais que não tenha o nome Deus ali escrito, a mensagem por trás desse livro é uma mensagem que com certeza vai transformar você essa noite nesse quarta flow. Está comigo? Amém? Então eu não vou ter tempo de ler todo o capítulo, mas eu quero contar para você mais ou menos o que aconteceu nessa história. E como a gente pode, sabe, enxergar isso na nossa vida. Amém? Olhe para quem está perto de você e fala assim: ainda bem que você sentou nessa cadeira. É o melhor lugar da igreja.
porque é do meu lado. Mas eu vou tentar contando a história e vou liberando as chaves para você, amém, em nome de Jesus. Alguém tem sido abençoado, diga amém. Sabe, a Bíblia conta essa história, é muito interessante, porque a Bíblia diz que existia um rei naquela época, e ele tem um nome, na minha versão, bem estranho de falar, Deixa eu ver aqui, não sei nem, eu nem gravei o nome do cara, Xerxes, parece o nome de lanche, é o Xerxes, não parece? Xerxes, mas ele é mais conhecido como rei Assuero. E qual é a história desse rei? Ele era um rei, o que a gente consegue entender na história, um rei muito forte, muito próspero, um rei que sempre seguiu o conselho dos sábios do seu palácio, e ele fez, a história começa assim, ele queria fazer uma ordem, ele chamou a rainha dele para chegar perto dele, e ela não quis ir, e aí, essa rainha foi tirada do trono. Ele ficou tão bravo com ela, porque ela não obedeceu ele, que falou assim, olha, eu vou arrancar essa mulher do meu reinado, ela não vai ser mais minha mulher, ela não me obedece, ela não me obedeceu, naquela época, meu irmão, porque hoje é o contrário, o homem obedece a Deus, irmão, em nome de Jesus. Ok, continuamos. Mas olha como é interessante, e aí, o rei falou assim, só que eu preciso de uma rainha, e eu preciso encontrar alguém. E aí a Bíblia conta a história que os funcionários do rei foram em busca de mulheres que eram belas, bonitas, cheirosas, virgens, de todo o reinado, para o rei escolher qual que ele queria casar, para ser a rainha. Ó, que top! Foi tipo o programa do Rodrigo Faro, sabe? Que vem as meninas e fala assim, essa não, aí dá cantada, não, essa cantada não. Foi tipo isso que aconteceu. E no meio dessa história, entra a história de Esther. Só para que você entenda, Esther, ela foi uma jovem maravilhosa, a Bíblia diz que o nome dela era Radassa, também conhecida como Esther, e Radassa sim é um nome bem bonito, para você colocar na sua filha, e significa também, uma coisa muito bonita, que é beleza, aquela que tem muita beleza, é tipo isso. Então você pode já profetizar desde o ventre da barriga da sua esposa, que sua filha será muito bonita, Radassa, amém? Só que a história dessa mulher, de Esther, e sabe, é uma história muito parecida com o que a gente vê hoje em dia, porque a gente olha para ela foi uma rainha, todo mundo fala assim, eu tenho a unção de rainha Esther, eu sou a rainha Esther, pastor, essa é a palavra da minha vida, mas na verdade, pouca gente sabe como começou a vida dela. Então presta atenção, esse rei, Xerxes, está comigo? Ele não é rei de Israel, ele era um rei da Babilônia, fala comigo, rei da Babilônia. Beleza? Só para você entender. Então o que aconteceu? O povo de Deus, os judeus, eles foram levados cativos de Israel para a Babilônia. E quando eles chegaram lá, eles ficaram vivendo como estrangeiros. E a Bíblia conta que Esther perdeu o pai e a mãe. Os dois morreram. E foi tão trágico a história, que quem adotou ela como filha foi o primo dela, fala comigo, o primo dela, fala mais forte, o primo dela, e o nome do primo dela era Mardoqueu, esse é o nome do primo da Esther. Primo adotou Esther como sua filha. Então ela não tinha pai, ela não tinha mãe, ela era uma jovem bonita, era uma jovem talentosa, era uma jovem que estava no ápice da sua beleza, da sua carreira, porém ela não tinha pai, ela não tinha mãe, e ela foi adotada pelo primo, e ela vivia com o seu primo, e ele sendo o pai dela, numa terra estrangeira, porque ela era judeia, porém ela estava morando na Babilônia. Ficou claro? Amém? Glória a Deus. E aí o que acontece? Quando os oficiais do rei foram buscar as mulheres, encontraram essa mulher, a Esther, e a Bíblia diz que ela se destacou de todas do reino, ela era muito bonita, então o rei logo de cara quis ela como rainha. E a Bíblia fala que esse Mardoqueu, ele vivia também indo para o palácio, porque ele gostava muito da Esther, afinal de contas, ele era o pai biológico da Esther, o pai
adotivo da Esther. Então ele ia direto no palácio para ver como que ela estava. Amém? Toca o nome de alguém e fala assim: fica tranquilo, Jesus está aqui. Deus é bom. E aí o que acontece? Mardoqueu, um cara de Deus, pensa, irmão, um primo que adota uma prima como filha, e cuida como filha, e dá conselhos como filha, e agora essa menina que era órfã, bonita, que ele adotou como filha, se torna rainha do lugar que ele está. Então ele começa a ir para o palácio para ver se estava tudo bem com ela. Assim começa a história de Mardoqueu e Esther, e eles são inseridos nessa história desse reinado do rei Xerxes, Assuero. Amém? Aí o que acontece? A Bíblia diz, pastor, onde que entra eu nessa história? Mardoqueu, parece The Vikings. O que você está falando, pastor? Calma, você vai entender. A Bíblia diz que esse Mardoqueu foi também posto numa posição de honra. Ele começou a ser um oficial do palácio, porque a rainha falou assim: eu vou trazer ele para perto de mim, e ele vai ficar comigo, aqui pertinho. E fez o que aconteceu. Beleza, aí, como tudo na Bíblia, levanta um gigante, igual na sua vida, estava tudo bem, de repente caiu a casa. Eu estava bem, começamos bem, me levou para jantar, estava bonzinho. Passou um mês, pastor, pediu minha senha do Instagram, senha do WhatsApp e ficou ciumento. Não cutuca, por favor. Não, estava tudo bem, estava lá, estava firme, só que aí, de repente, falaram que na Igreja Vitória era só eu chegar lá, pastor, estava tudo bem, que de repente, o pastor revela tudo lá, porque ele lê lábios. Sabe qual é o problema de todo mundo? É que, não você, amém? Essas pessoas não vieram hoje, amém? Muita gente não sabe por que vive. Muita gente não sabe por que passa o que passa. Muita gente não sabe por que está passando o que está passando. Por que está vivendo o que está vivendo. Sabe, de verdade, eu não sei se você já teve isso esse ano, porque o ano acabou de começar. Mas já parou para pensar nesse ano e falou assim: meu Deus do céu, mais um ano que o gigante está forte sobre mim. Mais um ano que eu achei que ia ser de boa e a luta veio lá logo no começo do ano. Então presta atenção, irmão. Por mais que você escutou na sua história que você nasceu por acaso, sabia que eu ouvi essa história de mim? Minha mãe fala que eu fui sem querer. Eu sou esse cara, que não era planejado. Fui sem querer. Sabe o filho sem querer? Aqui, sou eu. Talvez você seja essa pessoa, pastor, eu acho que eu sou isso aí. Porque se eu nascesse na família do Pablo Marçal, eu estava melhor. Eu estava rico. Andava de helicóptero com ele sem medo. Mas eu nasci aqui, tá vendo? Nessa cidade, Campo Grande, nesse calor. Pastor, eu nasci para morar em Paris, eu tenho calor demais, eu sou rica. E aí você começa a se perguntar: por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci nesse tempo? Ou então alguém já perguntou assim: por que eu não nasci na época do Jardim do Éden? Não, muito antigo, foi mal, fui muito para trás. Por que eu não nasci na época do... Qual época é melhor que você já pensou isso? A época do Pelé? A época do Einstein? Ou a época do Michael Jackson, quando ele era criança? Sei lá, você nunca pensou: por que eu nasci agora ou nasci depois também? Por que eu não nasci ano que vem? Sei lá, sabe, tem muita gente que ainda não entendeu por que nasceu nesse tempo, nessa cidade, e está aqui agora, em 2024, nesse culto, nessa igreja. Tem gente que ainda está vivendo a vida sem saber por que está aqui. Então presta atenção, irmão, deixa eu dizer uma coisa muito séria para você. Essa quarta-feira, esse Quarta Flow, o que Deus quer fazer no seu coração. Primeiro, Ele quer te dar uma palavra de direção para o seu futuro. Fala para alguém da perto de você assim, ó: o futuro eu não conheço, mas eu tenho uma certeza: Deus já preparou para mim. O seu futuro, o seu presente, o seu passado, tudo isso já foi traçado por Deus. Desde quando você nasceu, todas as coisas da sua vida têm um porquê.
Tudo tem um porquê. Voltando para a história de Esther. O que a Bíblia fala sobre essa história? Que aqui começa a novela mexicana. De repente, um cara, sempre tem, né? O bandidão, o do mal. Um cara que quer ser rei na história, parece. Ele quer tomar o lugar do rei. Tudo que parece, quando eu leio, eu vejo isso. Que ele começa a mandar em todo mundo. O rei coloca esse cara, nem vou falar o nome dele para não dar ibope. Coloca ele no lugar de audiência. E ele começa a falar para as pessoas do lugar lá, do país, se curvar quando ele passar. Isso que acontece, então ele começa a passar na rua, ó que cara se achão. Ele passa e o povo tem que fazer o quê? Se curvar, como se fosse adorar ele. Ele passa por todo mundo, e todo mundo faz isso, até que ele chega num cara de Deus, um cara honesto, possivelmente um cara temente ao Senhor, que quando ele passa, esse cara não se dobra. Quem é esse cara? Fala comigo, Mardoqueu. Olha o coração desse cara, irmão. Pegou uma prima que era órfã e adotou como filha. Tem o cuidado de estar vendo ela todos os dias. E agora tem uma lei do rei, que é para todo mundo se curvar quando esse cara passar. Quem não se curva, ele não se curva. Por que será que ele não se curvava? Por que será que esse Mardoqueu não se dobrava perante esse cara? É que começa algo muito sério para a gente falar agora. Irmão, em nome de Jesus, essa noite eu quero profetizar sobre você, que você não vai se dobrar a mais nada que não é de Deus na sua vida. Você recebe isso no seu coração? Essa noite eu profetizo sobre você, hoje é um basta de Deus. Você não vai mais se dobrar para nada que não for da vontade de Deus para você. Pastor, eu não sei o que acontece, quando eu vi eu já fiz. Pois é, essa noite eu estou profetizando, você não vai mais se dobrar a nada que não for da vontade de Deus. Custe o que custar. Custe o que custar. Esse cara, ele tinha uma certeza, eu não vou me dobrar. Por que será? Porque ele era judeu. Ele conhecia as leis, e a lei dizia: não adorarás a outro Deus, somente a Deus adorará. Então ele não se curvou, a ponto desse cara, desse achão, vamos apelidar ele de Zé. Esse Zé fica bravo e fala assim: meu, eu vou matar esse cara. Todo mundo está se dobrando, por que ele não? Todo mundo está se dobrando, por que ele não? Então presta atenção. Tem roda que você vai estar dos seus amigos, e tudo bem, você tem que estar em todos os lugares, amém? Amém, irmão? Você não é o crente chato, amém? Nem o crente esquisito. Só que a partir de hoje você não precisa mais fazer o que todo mundo faz. Você não precisa. Você já percebeu que quem está fazendo coisa errada perto de você, quer que você faz também? Para pensar. Quem está fazendo coisa errada e você está perto, não quer ver você feliz. Quer que você faz igual. Quer que você entra na dela, entra na dele. Por quê? Porque desse jeito ele consegue levar você junto para o poço com ele. Ninguém quer estar mal sozinho. As pessoas são invejosas, infelizmente. As pessoas têm inveja do seu cabelo, têm inveja do seu carro, têm inveja da sua família, têm inveja da sua mulher, do seu esposo, têm inveja da sua planta, da sua casa. Vai falar que não é verdade isso? É pura verdade. Pessoas invejosas são pessoas demoniadas. É o olho seco. E aí o que acontece? Essa pessoa chega perto de você, quer que você se dobra. Mas eu estou profetizando sobre você essa noite. Você não vai mais se curvar a nada que não for da vontade de Deus. Você está comigo? Diga amém. Então esse Zé ficou tão bravo com Mardoqueu, falou assim: eu vou matar ele. E aí o problema não é esse, o problema é que contaram para ele que Mardoqueu era um judeu. Aí ele falou assim: quer saber? Eu não vou matar só ele não, vamos fazer uma ordem para matar todos os judeus, porque esse povo é tudo igual, vamos matar todo mundo, é isso que eu vou fazer. Só tinha esquecido de uma coisa, que a rainha também era judeia. E aí beleza, ele chega para o rei e fala assim: rei, é o seguinte, esse povo judeu é um povo que está precisando morrer, eles não se curvam a nada, eles são os piores, eles são um povo que fica gritando quarta-feira à noite, esse povo aí, não, eles têm que matar todo mundo, bloqueia todo mundo, porque agora estão aí com esse negócio de quarta-flow.
Vamos tirar do grupo ela, não aguento mais ela. Todo lá posto lá o versículo. Quem vê, pensa. Vamos excluir todos esses crentes, esses judeus. Irmão, não é de hoje que a gente é perseguido por causa de Jesus. E glória a Deus, que quanto mais persegue, mais a gente cresce. Então a notícia que eu quero te dar essa noite: estão te perseguindo, irmão? Estão levantando injúrias e palavras contra a sua vida? Glorifica a Deus porque você está crescendo. Glorifica a Deus porque você está crescendo. Glorifica a Deus porque Deus vai colocar você numa posição de honra. Essa noite você vai entender que quem coloca você onde você tem que estar não é ninguém a não ser Deus. Você não precisa acariciar ninguém, você não precisa bajular ninguém, nem puxar saco de ninguém. Quem te coloca em lugares altos, lugares grandes é o Senhor Deus. É Ele que põe você lá. Você está comigo? Diga amém. Não precisa se curvar, não precisa fazer o que todo mundo faz. Como minha mãe sempre dizia, você não é todo mundo. Lacrei com essa da minha mãe. Espero que ela esteja assistindo. E aí beleza, aí ele fala assim, vamos matar todo mundo, vamos matar os judeus, vamos lá, vamos acabar com eles. E eles emitem uma ordem. E o rei fala, e é o seguinte, quando o rei determina, já era, tem que acontecer. Sabe o que eles fizeram? Eles marcaram o dia da morte. Vai morrer tal dia, todos os judeus. Estava marcado. Aí beleza, só tinha uma pessoa que não estava sabendo de nada. Quem? Fala comigo. A rainha Esther. E o rei era apaixonado por ela. Só que ela não estava sabendo disso. Aí o Mardoqueu chama os oficiais lá do palácio e fala assim, olha, por favor, avisa a Esther do que está acontecendo, por favor. Vai lá falar para ela que o rei mandou emitir uma ordem para matar todos os judeus. Fala para ela interceder por nós. E aí o cara vai lá, chega para ela e fala assim, Esther, o seu pai acabou de falar que o rei emitiu uma ordem para matar os judeus. Dela manda ele falar para ele de novo, manda o povo correr de volta. Fala assim, vai lá falar para ele, o que eu posso fazer? Eu não tenho o que fazer. Afinal de contas, faz 30 dias que o rei não fala comigo. Eu não posso nem falar com ele, porque eu corro o risco de ser morta. Aí o Mardoqueu usa a autoridade dele de pai adotivo. Fala assim, olha, eu vou falar um negócio para você, Esther. Aí nesse versículo que a gente leu, põe de novo para a gente, 14, por favor. Se você ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Cara, olha o coração desse cara. Deixa eu te falar uma coisa. O livro de Esther não é sobre Esther. O livro de Esther é sobre Mardoqueu. Eu quase não li Esther, porque eu falei assim, cara, parece que só lê Esther quem vai pregar para o sister. Aí eu falei assim, não, peraí, deixa eu ler com calma. Eu comecei a perceber que o que está narrado nesse livro não é sobre o Esther, é sobre Mardoqueu. É sobre ele a história. Olha o pensamento desse cara. O reino inteiro se curva perante um cara que não é de Deus, menos ele. E quando ele emite uma ordem para matar, ele tem autonomia para falar com a rainha, para interceder, para alguém não deixar acontecer. E mesmo a rainha falou assim, olha, não consigo, sabe o que ele fala? Ele lança ali logo uma palavra profética, uma palavra de Deus para ela, para colocar no lugar dela. Irmão, em nome de Jesus, olha para quem está perto de você e fala assim, a partir de hoje, para de andar com gente errada. Começa a andar com pessoas de Deus perto de você, que vão colocar você de volta no seu chamado, que vão colocar você de volta no seu propósito, que vão colocar você de volta no propósito que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Alguém recebe isso em nome de Jesus aqui? O problema é que a gente se alia com pessoas que só querem bajular a gente, falar da gente. Essa noite eu estou aqui para te dizer, esse é o tempo que Deus vai colocar perto de você, pessoas igual a esse cara, que vai falar para você assim, ó, você está nesse lugar porque tem um chamado de Deus para você aí. Vão abrir os seus olhos. E ele fala para ela, olha o que ele fala assim, olha, fica tranquila, só que se você ficar quieta, Deus vai levantar outra pessoa. Olha a certeza que esse cara tinha. Será que ele conhecia Deus ou não? Será que ele é um cara de Deus ou não? Um cara posicionado. Posicionamento, irmão, em nome de Jesus, seja posicionado no Senhor. Seja posicionado no Senhor, mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que ninguém esteja vendo, Deus está vendo.
Deus está vendo o seu esforço, Deus está vendo o quanto você tem se dedicado, Deus está vendo o quanto você tem ficado acordado horas e horas estudando para passar nesse concurso, e quando você passar, Deus vai te colocar lá, mas agora vai ser dele. Ninguém vê o que acontece, ninguém vê o backstage, ninguém vê o que acontece no making off, mas gosta de bajular a gente, gosta de falar. Só a gente sabe o que a gente passa no nosso quarto fechado à noite, às madrugadas. Só você sabe o quanto você se dedica na onde você está. Ah, mas está com um carro bonitão. Só você sabe o quanto você lutou para ter esse carro. Ninguém sabe a sua história. Ninguém sabe, ninguém precisa saber. Só tem uma pessoa que tem que saber: Deus. E fica tranquilo que tudo que você está fazendo, Deus está vendo. Tudo Deus está vendo. Deus está vendo o que você está fazendo, Deus está vendo o seu coração. É Ele que vai colocar você aonde você vai estar. Alguém sabe o que eu estou pregando aqui essa noite, em nome de Jesus? E Ele fala só: se você ficar quieta, Deus vai levantar outro. Versículo 14. Então olha o que Ele fala para ela: se você ficar quieta, de outra parte vai vir alívio e livramento para os judeus, mas você vai morrer, e seus parentes também. E aí ele manda uma frase que é para mim e para você essa noite: quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Quem sabe que não foi por isso que você teve que estar nessa família. Quem sabe não foi por isso que você tem essa beleza, que põe um monte de gente interesseira perto de você, mas você não se ama. Quem sabe não foi por isso que Deus fez você com essa habilidade de dar conselho para tantas pessoas, que você fala assim: eu não sei o que acontece, me pedem conselhos, eu não sei nem lidar com os meus próprios problemas. Quem sabe não foi por isso que você foi abandonado? Quem sabe que não foi por isso que você é adotivo? Quem sabe que não sabe. Quem sabe que não foi por isso? Fala aí para você ver como é difícil falar rápido. Quem sabe que não foi por isso? Quem sabe se não foi por isso que Deus te trouxe esse quarta flow? Para lembrar você do seu valor, para lembrar você que essa casa que você tanto reclama é o lugar que Deus quer usar você. Quem sabe não é por isso que Deus te deu essa mãe, que até hoje você não conseguia se dar bem com ela, mas essa é a noite que Deus vai quebrar toda a muralha do seu coração. Presta atenção, irmão, Deus não faz nada à toa. Seja a beleza que Ele te deu para ser rainha, é porque Deus tem um propósito para abençoar a vida de muitos. Os seus erros, os seus defeitos, irmão, em nome de Jesus, para de se comparar com os outros. A gente gosta de se comparar com as pessoas, a gente gosta de olhar para os outros e tentar medir o nosso sucesso pelo deles. Você não sabe a história deles. Quem sabe que não, se não, já me embananei de novo. Quem sabe que não foi por isso que Deus te deu essa voz? Irmão, começa a pensar e analisa hoje a sua vida, porque a sua história está sendo contada. Então para de achar que é por acaso as coisas na sua vida. Nunca foi Deus, sempre foi sorte. Para com isso. Para de inverter a frase. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Essa é do Facebook. Então, em nome de Jesus, pastor, eu nem ia na igreja. Então, quem sabe não foi por isso que você veio? Porque Deus está falando para você: hoje é o dia que Ele está quebrando as correntes do seu coração. Hoje é o dia que Ele está quebrando as correntes dos seus pés. Você não estava conseguindo andar, porque você ainda não tinha entendido por que você tinha nascido. Você acha que foi fácil para ela? Agora ela é rainha, mas ninguém sabe o quanto ela chorou porque perdeu o pai e a mãe. Ninguém sabe como foi ruim ela, como uma judeia, viver em terra estranha, estrangeira, longe da sua casa. Glória a Deus pelo Mardoqueu, que foi como um pai para ela, mas era primo. Quantas noites ela chorou, querendo o pai e a mãe perto. A Bíblia não dá detalhes, mas você sabe muito bem. Quem tem pai e mãe em casa sabe a importância que eles têm para a vida. Se você não tem, você sabe a importância que faz a falta que ele tem para você. Mas essa noite eu posso ver o Espírito Santo aqui como um Mardoqueu para colocar você de volta no seu chamado. Sabe, significando toda a dor que você tem passado. Significando todas as coisas que você está passando. Está comigo, irmão?
Em nome de Jesus, levante sua mão. Eu profetizo sobre você hoje um coração inabalável. Eu declaro em nome de Jesus, agora o Espírito Santo tocando em áreas da sua vida, em que você não tinha respostas. Deus manda dizer para você: você está passando isso porque eu tenho um propósito. Você está passando o que você está passando porque Deus tem um propósito para você. Aí sabe o que acontece? Depois dessa lapada de Mardoqueu para a rainha, ela volta e ela fala o seguinte: é verdade, eu estou nesse lugar porque Deus me colocou aqui, então chegou a hora de eu fazer algo. Olha para alguém perto de você e fala: chegou a hora de você fazer algo. Eu não acreditou em você, você falou muito desanimado, fala mais forte. Chegou a hora de você fazer algo. O que você vai fazer com tudo isso que você está passando? Era hora de você fazer algo. Sabe o que ela faz? O que eu e você temos que aprender a fazer? Orar. Antes de tudo, ela foi e mandou um recado de volta para o pombo correio. Fala para o Mardoqueu orar por mim e jejuar 3 dias, porque eu vou jejuar também, orar, e eu vou entrar na presença do rei. Mesmo que eu morra, eu vou entrar. Olha como foi ativada uma fé no coração daquela mulher. Uma pessoa de fé tem o poder de ativar qualquer pessoa que está em dúvida. Irmão, em nome de Jesus, abre espaço no seu coração. Começa a tirar a dúvida do seu coração. Começa a tirar as coisas que o diabo tem mentido para você. Você não é um erro. Você não é um erro e você não vai dar errado. Você não é nada que as pessoas falam de você. Eu sei que é difícil, mas sabe qual é o problema, irmão? Que ninguém tropeça em pedra grande. A gente tropeça em pedra pequena. É no dia a dia, nas pequenas coisas, que o diabo tem sabotado o seu coração. É quando você deixa de acreditar numa promessa para acreditar numa coisa que falaram de você. É quando você deixa de ler um versículo que Deus escreveu e se preocupa mais com a mensagem do WhatsApp que ainda dói dentro de você. Começa a dar espaço para o Espírito Santo encher você, porque Ele te colocou. Irmão, quem sabe não é para um tempo como esse que Ele fez a gente nessa igreja? Quem sabe não é para isso que nós estamos aqui nessa esquina? Quem sabe não é para isso que a gente está aqui, 2024, no Quarta Flow, encerrando um mês de fevereiro? Quem sabe não é para isso que Deus te trouxe aqui, para você sair desse culto e pensando assim: eu vou fazer algo, nem que eu tiver que morrer. E eu não estou dizendo de uma morte natural, eu estou dizendo de uma morte espiritual. Até que ponto vai a sua renúncia com o Senhor? Você renunciaria a esse relacionamento por Jesus? Você renunciaria a conta do seu banco para viver justamente no Senhor? Porque Deus não trabalha com pessoas corruptas. A quantas coisas você está se submetendo? A quanta coisa você está deixando acontecer, sabe, na sua vida, achando que é o seu dinheiro que vai colocar você em posições de destaque, achando que as pessoas que vai colocar você lá, em nome de Jesus, é Deus que põe você no lugar que você precisa estar. Se não der para ir desse lado, Ele vai te levar do outro lado. Se não der para ir para esse lado, Ele vai te levar por cima. Se não der para ir por cima, Ele vai te levar por baixo. Se não tiver todas as portas fechadas, não sei o que vai acontecer, mas Deus vai colocar você lá. O problema é que você está confiando na pessoa errada. Você está se distraindo na posição que você está. Não, pastor, é que agora eu sou rainha. Eu não era nada, agora eu sou rainha, então não preciso mais. Não, precisa sim. Todo lugar que Deus levar você tem um propósito por trás. Toda bênção que Deus derramar na sua vida tem um propósito de Deus por trás. Todo choro que você derramar tem um propósito de Deus por trás. Para cada pessoa que te trai, para cada dia de vergonha, Deus tem para você dupla honra. Para cada tapa que você levar da vida, Deus tem um abraço para te dar. Então começa a entender que quem justifica você é Deus.
Você nasceu para isso. Você nasceu para isso. Então, esse é um ano de você pegar a sua vida. E antes de tudo, por favor, me entenda em nome de Jesus, porque esse é o meu clamor para essa igreja. Para que todos aqui, todos, cheguem para Deus e falem assim: Deus, antes de tudo, qual é o meu propósito? No Senhor. Porque eu acredito, irmão, que uns ficarão dentro da igreja, uns ficarão pregando, uns vão ficar aqui, serão missionários, serão pastores, cantores, mas eu também acredito que outros estarão em lugares estratégicos na sociedade, médicos cheios de Deus, políticos cheios de Deus, pessoas em lugares de destaque na sociedade. Irmão, se não é você, quem vai ser? Por que o ímpio acredita mais do que você? Por que as pessoas que não conhecem a Deus, que vivem na corrupção, que são pessoas que não prestam para nada, irmão, sabe aquelas pessoas que não prestam? São as que têm ambição para estar em lugar grande. E você que tem um caráter, coração de Deus, está contentando com essa vida que você está vivendo, pequena. Ou a gente assume o nosso papel e entende que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Sabe, meu coração hoje é o seguinte: vamos chacoalhar essa cidade, vamos chacoalhar Campo Grande, vamos chacoalhar Campo Grande, vamos chacoalhar Campo Grande, vamos chacoalhar Campo Grande. Eu desafio você a ir comigo para as portas das baladas para a gente falar de Jesus. Pastor, o que vão falar de mim? Eu vou lá toda vez para curtir, vão achar que eu vou lá curtir de novo. Me fala uma pessoa que está na balada, que tem Jesus, que está feliz. Me fala uma pessoa que sai da balada, vai para casa e dorme com paz, que você está sentindo agora. Me fala. Se você achar uma, eu paro de pregar. Até quando você vai ver as pessoas da sua própria casa morrendo por causa do decreto de um rei desse mundo, sem fazer nada? É tempo de você se levantar. Eu estou nessa família, é um pai alcoólatra que eu tenho, então chegou a hora de eu mostrar para ele que Jesus pode salvar e libertar ele desse vício. Chegou a hora de eu mostrar para essa família que Deus não está morto, Ele está vivo. A minha vida vai ser o maior decreto dessa casa. Eu quero declarar sobre a sua vida: se a sua família inteira separou, não vai acontecer com você, porque hoje Deus põe sobre você uma unção para libertar e quebrar toda a maldição da sua família. Até quando você vai repetir a história? Até quando você vai deixar uma lei do inimigo acabar com a sua geração? Essa é a noite que você vai entender: você nasceu para isso. Você nasceu para isso. Essa cidade precisa saber: existe uma igreja que as pessoas estão longe de ser perfeita, mas são muito apaixonadas por Jesus. São muito apaixonadas por Jesus. Não existe espaço para religião nesse lugar. Não há espaço para religião nesse lugar. Só há espaço para Jesus. Você nasceu para isso. Foi assim que começou essa palavra. Eu acordei mais cedo que todo mundo lá em casa. Olhei para o Judá, olhei para a Malu, olhei para a Raíssa. 3 pessoas que dependem de mim. Me senti tão pequeno. Me senti o pior de todos. Sem capacidade nenhuma. E eu falei assim: Deus, sabe, irmão, eu vou abrir meu coração para você. Faz uns dias que eu estou sentindo vontade de comer a comida da minha mãe. Vontade de, sabe aquela vontade de ser criança de novo? De não se preocupar com as grandes responsabilidades. E meu irmão fica fazendo ciúmes para mim, que ele posta as coisas que ela faz em casa, ainda se acha que é Jesus.
Então eu acordei, eu comecei a olhar o Judá, dormindo, cara, abraçado com a Raíssa, a Malu dormindo, sonhando, babando, a Raíssa dormindo igual um anjinho. E eu comecei a chorar, eu falei, Deus, eu posso não ser o que eles pensam que eu sou. Então Deus falou bem forte comigo, você está aonde eu quero que você esteja, porque você nasceu para isso. Você nasceu para ser pai, você nasceu para ser esposo, você nasceu para ser pastor, você nasceu para ser um avivalista dessa cidade, você nasceu para ser um libertador dessa cidade, você nasceu para ser um compositor. Deus começou a me lembrar das coisas que Ele fez na minha vida. Eu comecei a lembrar que minha infância foi muito maravilhosa mesmo. Eu não tinha responsabilidades, mas eu também não tinha Judá, não tinha Malu, não tinha Raíssa. Eu comecei a perceber que eu já tinha tudo o que eu precisava para ser feliz. Então eu estou aqui para te falar, não discuta com Deus, porque Ele não erra. Você nasceu para isso. Por mais pesado que esteja, Ele não coloca sobre você fardo maior do que você possa suportar. Por mais difícil que esteja, Deus manda te dizer essa noite que Ele te escolheu para um tempo como esse, 2024, nessa estação, exatamente o que você está passando, exatamente nessas lutas, exatamente nesse dia. Os anos passados não foram melhores, os seus melhores dias não estão no retrovisor, os seus melhores dias estão na frente, estão hoje, e será melhor do que você imagina, melhor do que você imagina. Quem recebe o que eu estou pregando aqui essa noite? Deus trouxe esse quarta-flor, irmão, para você lembrar disso esse ano todo. Eu nasci para isso. Eu nasci para ser o primeiro cristão da minha casa. Eu nasci para fazer o primeiro casamento dar certo na minha família. Eu nasci para ser a primeira pessoa que vai prosperar financeiramente. Você nasceu para isso. O diabo quer acabar com os planos de Deus para você, mas não existe arma forjada contra você que possa prevalecer. Nenhuma arma forjada contra mim vai prevalecer. Sabe o que é uma arma forjada? Uma arma pronta. Nenhuma arma mais pronta que esteja, mais engatilhada que esteja, vai prevalecer contra você. Sabe por quê? Porque Deus escolheu você. Deus te escolheu. Deus te escolheu. No time de Deus você é o capitão camisa 10. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Alguém pode glorificar a Deus por isso? Obrigado, Senhor, por ter me escolhido. Mesmo que você se sente o menor e o pior, Deus te escolheu. Ninguém viu o que o Mardoqueu estava fazendo. Até que chegou um dia que tem uns caras que querem matar o rei. E ele fala assim: ninguém vai matar o rei não. O mesmo rei que mandou matar todos os judeus. Esse Mardoqueu que não negocia os seus princípios, mesmo quando vê coisa errada, se posiciona. Perto de mim, ninguém vai matar rei nenhum não. E entregou os caras para o rei. O problema é que ninguém falou que foi ele. Lembra do Zé? Quem lembra do Zé? O Sechão. Sabe o que ele fez? O que o diabo quer fazer com você? Acabar com os sonhos de Deus para você. Então o que Zé fez? Zé fez um negócio para enforcar o Mardoqueu. Vou matar esse cara. Vou matar ele. Fez a conspiração para acabar com o Mardoqueu. A Bíblia diz que quando esse Zé, entra no palácio, entra no pátio, para falar com o rei, para matar Mardoqueu, o rei começa a lembrar da história dele. E lembrou que um dia falaram que queriam matar o rei, mas alguém não deixou. Então o rei fala assim: mas espera aí, quem foi esse cara? Aí fala assim: foi Mardoqueu, o judeu, o crente. O crente?
É ele que vai ser promovido? É ele que vai ter o maior salário da empresa? Logo o crente que fala aleluia, glória a Deus o tempo inteiro, fala em língua. Chama esse cara que eu preciso honrar esse cara. E o Zé está entrando. E quando o Zé está entrando para falar para o rei que ia matar Mardoqueu, sabe o que o rei fala? Zé, é o seguinte: se eu fosse honrar uma pessoa, o que eu faria? Aí o Zé pensa assim: é claro que ele vai me honrar. Eu sou o Zé, afinal de contas. Eu acho, rei, que você tem que fazer o seguinte: pega a sua melhor roupa, o seu cavalo que tem uma testa com coroa, pega o seu servo mais nobre e faz desfilar por todo lugar, falando assim: é assim que o rei honra alguém. Achando que ia ser ele. Aí sabe o que o rei fala? Beleza, ótima ideia. Chama lá o Mardoqueu. Chama lá o Mardoqueu. É o diabo chegando para Deus, fala assim: vou acabar com ele, Deus. Ah lá, eu tenho um plano. Vou colocar inimizade no casal. Eu vou acabar com tudo. Eu vou fazer isso. Eu vou acabar com toda a história. Chegando para Deus, porque para tocar na sua vida ele tem que pedir permissão para Deus. Só que Jesus entra na frente e fala assim: para cada dia de vergonha, Satanás, dupla honra. Para cada choro, vestes de louvor. Toque em qualquer pessoa, menos nele. Ele eu comprei com meu sangue. Ele eu comprei com preço lá na cruz. Você não pode atrapalhar nada do que Deus tem para ele, porque Jesus, eu comprei na cruz todos para mim por direito. Então sai, Satanás. E o Zé teve que pegar Mardoqueu, colocar a roupa do rei. Irmão, olha que humilhação que esse cara passou. Presta atenção, irmão. Todos aqueles que humilharam você. Deus manda dizer: não é vingança de sabor de mel não, mas aonde quiseram matar você, onde quiseram acabar com seus sonhos, onde quiseram, acabar com tudo, relacionamento, Deus manda dizer para você: desse lugar, Deus vai começar a colocar você em lugar de destaque. Sabe por quê? Porque aquele que é humilhado será exaltado, e exaltado será humilhado. Deus mandando dizer para você: o tempo de humilhação na sua vida acaba hoje. O tempo de humilhação na sua casa acaba hoje. Hoje é a noite que Deus coloca você em honra para viver a palavra que Ele tem para você. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Esse cara teve que caminhar com Mardoqueu todo o trajetório, com Mardoqueu sentado no cavalo com a roupa do rei. Mardoqueu foi honrado, porque não negociou seus princípios. Não negocie seus princípios no Senhor. Não negocie os seus princípios no Senhor. O problema é que você só precisa esperar o tempo certo. Continua orando, continua se guardando, continua estudando. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Você está comigo? Diga amém. O último versículo dessa história, do livro de Esther, não é sobre Esther. O último versículo, capítulo 10, versículo 3, termina assim: o judeu Mardoqueu. O judeu Mardoqueu, eu vou chamar de crente, o crente Mardoqueu, ocupou o cargo mais alto do reino, abaixo apenas do próprio rei Xerxes. Era muito importante entre os judeus, que o tinham em alta consideração, pois ele continuou a trabalhar para o bem do seu povo e buscar o bem-estar de todos os seus descendentes. Qual vai ser o último versículo da sua vida? Qual vai ser o último versículo da sua vida? Pensa. Então para de desistir. Para de abandonar os princípios que Deus tem para você. Vai valer a pena. Você nasceu para isso.
Toca alguém perto de você e fala assim: vai valer a pena. Você nasceu para isso. Vai valer a pena. Alguém pode dizer mais forte: isso vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Alguém pode levantar sua mão bem alto para o céu e celebrar Jesus aqui essa noite e aplaudir o Senhor. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Você nasceu para isso. Você nasceu para isso. Sabe o que muda isso na nossa vida? Fale bem, fale mal, fale amém. Eu entendi quem eu sou em Deus. Mas Eberson, todos os pastores, todos não, mas muitos pastores, Eberson, é normal fazer isso, vender o tanto de membro por voto. Nós não negociamos os nossos princípios. Mas é normal o pastor ter amante, faz parte. É normal, tanto pastor aí com amante que é ungido e é usado por Deus. Nós não nos curvamos aos deuses desse mundo. Em nome de Jesus, aonde Deus levar você, aonde Deus colocar você em destaque, você não precisa se curvar para nada, a não ser para o grande Deus, nosso Yeshua. Para Ele sim nós nos curvamos, a Ele sim nós nos rendemos, não porque teve uma ordem, mas porque nós entendemos que o melhor lugar para estar é aos pés de Jesus. Você sabe que eu estou pregando aqui essa noite em nome de Jesus? Essa é uma resposta de Deus para você. Você nasceu para isso. Aí mesmo onde você está, feche os seus olhos. Porque esses próximos minutos, Deus Ele vai encher o seu coração com uma presença tão forte. Tudo que você precisava hoje era só ter certeza de que Deus não esqueceu de você. Ele não se esqueceu de você. Pastor, mas está muito difícil esperar em Deus. Está muito difícil, pastor, acreditar. Está muito difícil, pastor. Eu sei que não é fácil. Não é fácil para você, não foi fácil para os Sadraque, Mesaque e Abednego, que tiveram que ser jogados na fornalha. Mas eles não sabiam que a fornalha não ia queimar eles. Então hoje você precisa entender, você precisa confiar em Deus. Aguenta firme e continua caminhando e continua fazendo o que você está fazendo. Continua, porque tem alguém que está intercedendo por você. E Deus vai colocar você em grandes lugares. Você vai desfrutar do melhor, mas nunca se esqueça que nesse lugar tem um propósito de Deus para ser feito. Então feche os teus olhos.